Holiday, 5 minutos aí, considerações finais. Primeiro, só fazendo algumas considerações aqui sobre o que o Jones falou no final, é importante fazer alguns esclarecimentos históricos, que às vezes fica jogando fato, mas não explica e traz uma interpretação errada. O Jim Crow aconteceu durante muito tempo nos Estados Unidos, sim, mas somente nos estados do Sul. O Norte não aderiu à política de segregação racial nos Estados Unidos. E o Norte tinha uma liberdade plena, econômica e de expressão. Inclusive, gerou uma guerra. Os Estados Unidos teve uma guerra civil por conta das diferenças do Norte em relação ao Sul. Em relação aos Panteras Negras, vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando aqui de liberdade de expressão, de falar. Os Panteras Negras eram um grupo armado. Eles queriam matar, e matar branco. Se é branco, morra, porque nós queremos a supremacia negra. Talvez deixe alguns brancos vivos aí pra gente escravizar depois, mas a ideologia central dos Black Panthers era a supremacia negra. Acho importante falar isso, porque senão a gente fica nessa loucura. Assassinou. Mas qual era a lei? Qual a lei que restringia a liberdade de expressão? Lei nacional. Decisão de Suprema Corte nenhuma. É desse histórico político-social ao qual eu me referi. Bom, esclarecendo esses pontos, eu gostaria aqui de fazer mais uma vez a propaganda do meu livro, que o Jones ajudou bastante ao longo desse debate todo. Senzala Ideológica está nas principais livrarias do Brasil. Você pode adquirir também pela Amazon. Lá você vai ter acesso aí a um conteúdo que faz sim uma releitura da história do Brasil, mas faz também uma crítica, especialmente um comportamento que eu acho muito prejudicial da esquerda, que é a ideia de que negros que não têm os mesmos posicionamentos que eles podem sofrer todos os tipos de consequência. Eu, por exemplo, fui chamado de Capitãozinho do Mato pelo Ciro Gomes, lá nas eleições de 2018. A justiça considerou que era uma ofensa racista. Nenhum membro do movimento negro me defendeu naquela época. Diversas pessoas todos os dias dizem que eu sou escravo de branco, que eu sou lambibotas de branco, que eu gosto de ser humilhado pelos brancos. E sabe por quê? Porque eu não concordo com o que ele fala, eu não concordo com o que o Lula, Ciro Gomes e diversas outras figuras de esquerda falam. Eu cheguei às minhas conclusões políticas pelas minhas próprias pernas e por isso eu sou tratado como um traidor. E não somente eu, diversos outros. Hélio Negão, que é deputado pelo PL do Rio de Janeiro, sofreu diversos ataques de racismo na Câmara diversas vezes. Rafael Saitier, que é vereador pelo Rio de Janeiro, vários ataques. Sonaira Fernandes, vereadora negra de São Paulo, diversos ataques, dizendo que ela gosta de se submeter aos brancos simplesmente porque é uma negra que não concorda com a esquerda. É a isso que se refere a senzala ideológica. Porque a senzala ideológica, nos séculos da escravidão, ela era um espaço físico, onde os negros eram, de certa forma, amontoados, armazenados, porque eram vistos como propriedade. A senzala ideológica que vem no século XXI, ela é uma senzala de ideias. Não ouse discordar, porque senão nós vamos te colocar no seu lugar. Não ouse declarar voto no Bolsonaro, senão nós seremos racistas com você e você vai ter que aguentar humilhação pública, porque racismo contra o traidor negro pode. Isso é a intolerância política das mais covardes possível. Mas isso não começou do dia pra noite. É um processo histórico. É a esse processo histórico que eu me refiro nesse livro. Me exaltei sim algumas vezes, porque tem assuntos realmente que me deixam indignados, e esse sou eu. Esse sou eu mesmo, assim, me apresento à luz do dia, com os meus erros, com os meus acertos, e estas são as minhas ideias, ou pelo menos uma fração delas, porque óbvio, num debate não tem como a gente expor tudo. Eu espero que com esse debate eu tenha contribuído de alguma forma para que nós tenhamos mais debates nesse Brasil, onde as pessoas possam falar e ser escutadas, independentemente das suas ideias. Que eu gosto muito daquela frase que é atribuída a Voltaire, mas que aparentemente não foi dita por ele. Eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas lutarei até as últimas consequências pelo seu direito de dizê-las. Muito obrigado e boa noite. Jones Manuel, 5 minutos, conclusões finais. Vamos lá, gente. Veja, mais uma vez, a gente tem um exemplo como as figuras da direita e da extrema-direita no Brasil são desqualificadas, não tem compromisso com a classe trabalhadora, não tem compromisso com a soberania nacional brasileira, não tem ideia, não tem projeto, não tem estudo, não tem compreensão da realidade brasileira. Veja, o Holiday passou o debate todo aqui dizendo absurdos. Holiday, nióbio não é terra rara. Eu pedi pra você falar das terras raras, você falou do nióbio e do grafeno. Nióbio não é parte dos 17 elementos químicos que compõem as terras raras. Fica o aprendizado pra você. Holiday, Pierre Bourdieu não é marxista. Paulo Freire
não é marxista. Reparem que a tese central do livro dele é que o movimento negro contemporâneo é marxista, ele não conseguiu demonstrar isso em momento nenhum, e que o movimento negro contemporâneo é marxista porque é centrado na ideia de representatividade, que seria uma ideia marxista. E ele simplesmente não conseguiu citar um único autor marxista que supostamente defende essa ideia de representatividade. Eu vou solicitar, por favor, aos Três Irmãos Podcast que no próximo debate, ao invés de chamar ele, chama o Ghostwriter. Chama a pessoa que escreveu o livro pra vir debater comigo. Inclusive, talvez a gente faça um bom debate sobre fim da escala 6x1, sobre direitos trabalhistas no Brasil. Aí, deixando ele um pouco de lado, tentando aproveitar esses minutos finais pra contribuir com o debate, aproveitando que a gente tem mais de 50 mil pessoas. Veja, se você quer entender realmente a questão racial no Brasil, o que é que você precisa fazer? Você precisa estudar pra não cometer absurdos como o do Holliday. Ele passou o debate inteiro defendendo uma tese que é a exclusão socioeconômica da população negra era porque boa parte dos negros eram analfabetos. Mas no final do século XIX para começo do século XX, só 16% da população era alfabetizada. A imensa maioria da população, inclusive a população trabalhadora branca, não era alfabetizada. Então, assim, não é o grau de alfabetismo ou não que explica as desigualdades socioeconômicas que foram cristalizadas no pós-abolição. Para entender o tema, vocês precisam ler Clóvis Moura como início. Aí vocês pegam o livro Dialética Radical do Brasil Negro e O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão. Inclusive, este último livro que eu citei, O Negro do Bom Escravo ao Mau Cidadão, ele é focado nas condições históricas, econômicas, políticas e culturais da população negra no pós-abolição. Em seguida, tem alguns livros meus, né? A Negação do Brasil Negro, Imperialismo, Dependência e Questão Racial, na obra do Guerreiro Ramos, que o Holliday cita no livro dele, mas que ele não sabe quem foi Guerreiro Ramos, não sabe a diferença entre trabalhismo e marxismo, que foi um dos sociólogos mais importantes da história brasileira, e o Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, que os Panteras Negras não defendiam supremacia branca, o Holliday, inclusive, também não sabe do que tá falando, e o Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Acho que essa bibliografia básica, ela dá o início de um estudo sistemático sobre a questão racial e a luta antirracista no Brasil. Por fim, eu quero dizer o seguinte pra vocês, gente. Veja, a gente vive um momento muito grave da nossa história. Justamente por viver um momento muito grave da nossa história, a gente precisa ter clareza. Clareza sobre quem são os amigos e os inimigos do povo. Já dizia Lênin. Os inimigos do povo são, nesse momento, aqueles e aquelas que defendem o ataque à soberania nacional brasileira, que defendem a entrega das riquezas brasileiras aos Estados Unidos e aos monopólios estrangeiros. São aqueles que defendem o ataque ao PIX. Esses são os inimigos do Brasil. Esses são os sabotadores, os vendilhões. São aqueles que, na Inconfidência Mineira, denunciaram Tiradentes, o Joaquim Silvério dos Reis dos dias atuais. O Holliday, ele representa isso. E eu fico triste. Mas paciência. Cada um escolhe que lado quer estar na história. Tal como na vida, tal como na arte, às vezes você é Django Livre, às vezes você é Stephen. Cada um escolhe seu lado. E foi um prazer estar com vocês hoje, nessa noite.